Eu não sei quantas vezes você já leu o livro do profeta Abacuque. Não sei se você chegou a ler. O livro do Abacuque tem um trecho muito conhecido, que é o capítulo 3, o verso 17 até o 19, ali onde tem umas palavras a respeito do que o profeta conclui. E ele começa dizendo a partir do verso 17 assim, 3:17. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e torna os meus pés como da corça e me faz andar sobre lugares altos. Esse é o trecho mais conhecido do profeta Abacuque, que é uma afirmação. Eu entendo esse texto como você confiar cegamente no Senhor. Se eu pudesse interpretar como uma frase, os versículos finais do livro do profeta Abacuque é a confiança cega no Senhor. E no Senhor você pode fechar os olhos. No Senhor você pode fechar os olhos e deixar Ele te conduzir. O problema é que quando Deus está nos conduzindo, a gente abre bem os olhos e quer saber por onde Ele vai nos levar. E queremos dar uma mãozinha. Queremos colocar a nossa vida na mão de Deus, mas durante um período da caminhada, nós não confiamos 100% nele e dizemos assim: eu vou ficar com um olho fechado, o outro aberto, porque vai que Deus erra o caminho. E aí com nossas próprias forças, com o nosso jeitinho, né? Não vou nem dizer o brasileiro, porque eu não aceito essa maldição sobre minha vida, mas o jeitinho que todo ser humano quer dar na vida, tenta fazer isso com Deus. Você já passou por alguma experiência assim? Seja sincero, de colocar algo na mão de Deus, ou a sua vida, ou o seu casamento, ou a sua família, ou a sua empresa, ou os seus filhos, e durante um período você fica tentando redirecionar, recalcular a rota, falando com Deus: Deus, fala o que o Senhor vai fazer aí, porque eu estou ansioso, alguma coisa me mostra, Jesus, porque eu estou agoniado, será que vai dar certo essa ideia que o Senhor traçou para mim? Então a gente fica assim. E é por isso que vem a ansiedade, vem a preocupação, vem as angústias. Mas esse texto que ele conclui assim: olha, ainda que tudo esteja fora do ponto, ainda, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo assim: eu confio no Senhor plenamente, mesmo que tudo que eu estou vendo, que eu esteja vendo, os indicadores não mostram que vai dar certo, mas eu confio de forma plena na presença, na palavra e na sua condução. É isso, esse é o resumo do final do livro. Mas por que ele chega nessa conclusão? Ele chega nessa conclusão porque aí a gente vai fazer uma análise rápida aqui de todo o contexto do livro de Abacuque, para que Deus ministre o nosso coração. Diga amém, diga glória a Deus. O nome do profeta Abacuque significa abraço. E o profeta Abacuque, ele não tem um histórico bíblico. O profeta Abacuque, ele é uma espécie de mensagem viva, é um oráculo de Deus. Ele se define como uma mensagem. E eu creio, irmãos, que Deus nesse tempo está chamando pessoas não apenas para serem mensageiros. Deus está nos chamando para ser uma mensagem. Deus vai nos tornar em mensagem. Tem gente que é mensageiro, tem gente que prega, tem uma palavra e ele é um mensageiro. Mas tem outros que, além de mensageiro, eles se tornam uma mensagem.
Então, a oração que eu faço durante esses dias e durante esse tempo que nós estamos vivendo, que eu tenho falado com Deus, Deus, me torna uma mensagem então. Já que o Senhor quer contar comigo como uma mensagem viva da graça, me permita, me ajuda para que eu me torne essa mensagem clara para as pessoas. Sabe, as pessoas hoje elas estão com uma certa dificuldade de compreender a Bíblia, mas existem pessoas que se tornarão arautos de Deus, Bíblias ambulantes. Nesse tempo existem pessoas que se tornarão os oráculos de Deus na terra. Eles não serão apenas mensageiros de uma palavra falada, serão uma mensagem vivida de exemplo, de testemunho para a glória e louvor do Senhor. E é assim que virá o avivamento sobre a terra. Que Deus te torne uma mensagem. Vou lhe dizer que não é fácil, mas Deus pode te fazer tornar-se uma mensagem para a sua geração. Amém? Se você crê nisso, diga glória a Deus. Então esse Abacuque é um profeta sem pátria, sem sobrenome. Pouco se sabe sobre a história desse homem. Ele foi contemporâneo do profeta Naum, viveu por volta do ano 600 anos de Cristo. Provavelmente ele estaria envolvido com algum ministério no templo, ou talvez alguns historiadores pensam que ele fosse levita, mesmo da tribo de Levi. O que se sabe sobre Abacuque é que ele testemunhou a transição do domínio assírio dos caldeus para o domínio persa-babilônico. Foi um tempo de opressão. Foi um tempo em que os assírios comandavam toda a história do mundo. Mas nessa época, a Babilônia se fortaleceu e tomou esse reinado. E então Abacuque, ele presenciou toda essa história. Ele presenciou esse momento de transição entre reinos, entre potências do mundo antigo. E nessa época ele contemplou muitas coisas. A Assíria na época, ele mesmo descreve, o próprio Abacuque diz que a Assíria, ela era descrita como insaciável, uma nação insaciável, aquela que devorava os povos, aquela que confia na sua própria força, e ela confiava na sua própria rede. A Assíria, ela acreditava, o seu povo acreditava que a própria nação era o próprio Deus. Então eram tempos de muita opressão, violência e injustiça. E é nesse contexto que Abacuque está vivendo como profeta, num tempo de injustiça. Se não, veja comigo no capítulo de número 1, acompanhe comigo. A partir do verso 1 diz assim as Escrituras: o oráculo que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. Veja bem, olhe para mim. Olha o quadro descrito por esse homem. Ele está plenamente convicto de que as pessoas chegaram à conclusão de que a injustiça compensa. Não se parece com o nosso tempo, essas frases, esses versículos iniciais do livro de Abacuque não parece com a nossa época. Hoje não estamos vivendo um tempo em que a injustiça parece que prevalece e que compensa. A corrupção prevalece e que compensa ser corrupto. Não se questiona mais o pecado, não se questiona mais os moldes. É apresentado a nós um modelo aparentemente dito por essas pessoas novo, mas que de novo não tem nada, é tudo pecaminoso, e eles querem fazer a sociedade tradicional, conservadora, engolir goela abaixo uma ideia perniciosa, maligna e injusta. É como a campanha da Natura
em colocar a Tammy-Gretchen para fomentar o marketing dos Dias dos Pais, como se ela fosse um exemplo de pai. Pois nem homem é. Então nós chegamos ao fim, nós chegamos à conclusão que a injustiça compensa. Onde já se viu colocar em toda evidência nacional uma campanha que uma mulher é exemplo para o Dia dos Pais? Que sociedade é essa, irmão? E se alguém confronta num púlpito ou numa rede social, se alguém vai para a palavra mostrar a realidade, o que acontece? Parece que estamos errados, e que a injustiça vale a pena, e que os justos é que estão errados. O texto fala, está dizendo aqui, verso 4, por isso a lei se afrouxa. Você não está vendo hoje o nosso STF, a lei afrouxada, ajeitando inquéritos, arrumando inquéritos falaciosos, malignos, feitos à mão, para poder afrouxar as leis, para favorecer a injustiça e a corrupção? A lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta. E o restante do versículo: o ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. Então aqui o quadro detectado pelo profeta Abacuque é de injustiça pura. Então, fazendo um paralelo com nossos dias, o profeta está vivendo um tempo e que gera uma angústia dentro do coração dele. Então o profeta Abacuque é conhecido aqui, nesse capítulo 1, por o profeta que está em crise. Ele vê tudo isso e fica em crise. A primeira crise dele é essa crise, a crise de que a injustiça compensa. E a segunda crise que ele vai entrar é com a resposta que Deus dá. Porque às vezes nós estamos sentindo injustiçado mesmo, e é verdade, a injustiça reina e impera. Aí nós vamos para Deus que é justo, Deus nos dá uma resposta, ao invés de melhorar, nós pioramos. A resposta que Deus dá é o seguinte, verso 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Deus inicia essa resposta, esse algo do coração de Deus para o profeta, dizendo que não dá nem para acreditar no que ele vai falar, e verdadeiramente o profeta não está muito cônscio, muito crente. Sabe por quê? Porque Deus vai liberar agora as nações perversas para corrigir o povo. Veja bem, a crise só aumenta, a forma de Deus tratar é diferente da nossa. Olha aqui: suscita os caldeus, nação feroz e impetuosa. Os caldeus aqui são os babilônicos, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. E aí ele vai descrever a terrível e pavorosa marcha dessa nação impetuosa. Seus cavalos são mais ligeiros, verso 8 diz, do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. E aí Deus vai mostrando, e o profeta vai compreendendo o terror que está se instalando. Ao invés do profeta melhorar, ele piora. O negócio já, não sei qual que é melhor lidar: deixar os injustos reinando ou pedir a ação de Deus? Qual que você quer? Você prefere o quê? Perceber que a injustiça está reinando, aí você clama, Deus revela que vai fazer uma ação, que vai fazer uma obra naqueles dias que ninguém vai acreditar, e essa ação é brusca, é uma liberação do próprio Deus de uma nação mais violenta, mais ligeira, mais estrategista, para poder tratar tudo aquilo ali. Então essas duas angústias tomam conta do coração dele: a angústia de ver a injustiça e a angústia de ver o modo de Deus trabalhar. Porque geralmente a gente quer que Deus trabalhe do nosso jeito.
E a obra que Deus vai fazer nessa nação, trazendo o texto para nós hoje, a obra que Deus vai fazer no Brasil, na igreja do Senhor, a obra que Ele está para fazer nesses dias, no meio de injustiça, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito que Ele quer. E essa obra já começou, e se eu fosse você, eu levantava a mão para o céu e dava um glória a Deus, independentemente se você está entendendo ou não está. Você está entendendo direito? Eu não estou. Eu não estou. Mas mesmo não entendendo, eu prefiro crer. Por isso que eu comecei a história a pregação do final do livro, para entender aquilo que ele falou no final. É por isso, é o quadro descrito por ele. São apenas 3 capítulos. Então no primeiro capítulo ele entra em crise, ora, Deus responde, ele entra mais em crise ainda, porque não está compreendendo tudo aquilo. Mas Deus quer tornar tudo isso algo para o louvor da sua glória. Então esse primeiro capítulo fala dessa crise, dessa dupla crise do profeta Abacuque, mas que tem algo de Deus. Ele está dizendo assim: olha, farei uma grande obra. No verso 5, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque eu realizo nos vossos dias uma grande obra. E aí para o capítulo 2, agora nós vimos no capítulo 1 um profeta em crise, e Deus respondendo no meio da crise, e até aparentemente ele não fica muito satisfeito, o profeta, mas agora nós vemos um profeta em clamor. Capítulo 2 todo você vai ver que o profeta está orando, e ele começa assim, no capítulo 2, sobre a minha torre de vigia estarei. Quer dizer, agora ele já se colocou num lugar de oração, já se coloca num lugar de brecha. Porque quando nós não compreendemos tudo que Deus vai fazer, e nós angustiamos ainda que Ele responda, a forma dele vai trabalhar, sabe por quê? Porque você pode até questionar Deus diante de tudo que está acontecendo, mas Deus, você tem que entender. Se você não entender a resposta, o problema não é de Deus. Deus não trabalha. Se eu não compreendo a resposta de Deus diante da injustiça que eu estou vendo, o problema é meu, não é de Deus. Por quê? Porque a forma de Deus trabalhar e a forma de Deus realizar a obra não é segundo os meus anseios, é segundo as minhas impossibilidades. Deus não trabalha, irmão, da forma que eu quero e dos meus anseios. Deus trabalha segundo as minhas impossibilidades. É quando me falta o recurso que Ele trabalha. Quando eu tenho recurso, Ele deixa eu mesmo trabalhar. Tem coisas que Deus não faz nunca, porque são coisas para você fazer. Deus só vai trabalhar nas impossibilidades. Naquilo que é possível, Ele já te deu estratégia. Naquilo que é possível, Ele já te deu fé. Naquilo que é possível, Ele já te deu garra, graça. Ele já te deu força. Ele já te deu unção. Ele já te deu prosperidade. Naquilo que você consegue, é você mesmo. Deus não trabalha segundo os nossos anseios. Não, nós não podemos descansar em Deus naquilo que é para nós fazermos. Naquilo que nós devemos realizar é nós mesmos, irmãos. Agora Deus trabalha segundo as nossas impossibilidades, e é aqui que Ele entra em clamor. Quando eu percebo as minhas impossibilidades, as minhas angústias, não deu para entender o negócio que Deus falou, agora só tem um recurso: entrarei na minha torre de vigia. Só tem um recurso: se esconde, vai para debaixo das asas, vai para a torre de vigia, fica escondido, vai lá, se fecha lá, vai orar, vai dobrar o joelho, vai bater a boca no pó. Porque se você colocar a boca no pó, tem misericórdia de Deus chegando para a sua vida, tem graça de Deus chegando para a sua vida, e ainda que você não esteja entendendo os seus anseios hoje, e ainda que você esteja convicto que há uma injustiça reinando, e Deus não resolveu a questão com a resposta que Ele te deu, vai para o joelho, vai para a busca, vai para a torre de vigia, vai chorar, vai clamar, faça alguma coisa, porque Deus está se movendo nessa direção, e é nessa direção que nós temos que ir. Então no capítulo 2 nós vemos o homem entrando na torre de vigia lá. Sobre minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei a esta queixa. Então o Senhor me responde, diz assim: escreve a visão. Olha Deus começando a falar com ele. Escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas,
para aquele que passar correndo possa ler, porque a visão é ainda para o tempo determinado, até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o. Deus está falando. Se você não entendeu, a visão é para você escrever. Escreve bem com letras grandes, para que aquele que for passar daqui para frente agora vai enxergar essa visão. Então escreve. E se tardar, espera aí, porque ela vai chegar. Deus está dando um tratamento. E aqui ele está começando a dizer assim, olha, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e se tardar, esperam, porque certamente virá e não tardará. E aí ele conclui com o verso 4: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Da sua fé o justo viverá. Então está tendo uma briga no coração do profeta entre justiça e injustiça, e entre aquilo que Deus responde. E agora Deus, na oração, ele consegue entrar no coração de Deus, e Deus diz assim, olha, o injusto, o coração dele está inchado, não é reto os caminhos dele, mas o meu justo, no meio de tudo isso, da sua fé viverá. Então você fica nessa aí, tenha paciência, calma, da sua fé você vai viver. Então no capítulo 2 aqui, nós podemos ver Deus falando que é possível viver por fé no meio da injustiça. Você foi injustiçado? Está sendo patrolado pelo sistema? Está sofrendo injustiça e tem certeza que é? Pois é, os injustos, o coração deles estão inchados, não é reto os caminhos deles, porém o meu justo da sua fé viverá. Deus está dizendo que nesse período só será possível viver se for pela fé. Deus está dizendo que nesse período só será possível viver se for pela fé. E aí que ele conclui o capítulo 3. E aí que ele vai escrever o capítulo 3, é um cântico, é uma oração, é um louvor, é uma adoração. Olha, veja bem o capítulo 3, começa comigo no capítulo 3. Oração ou cântico do profeta Abacuque, conforme o instrumento, o cantor, o hino, o inário, ali é uma espécie de cântico, de oração profética de Abacuque, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira lembra-te da misericórdia. Então agora o profeta começa já com outro tom, e é o que determina todo o capítulo 3, que é o tom da glória de Deus e do avivamento, do louvor, da adoração e do avivamento. Então todo o transtorno, toda a confusão na mente, toda a injustiça exacerbada, contemplada pelo profeta, tudo aquilo que os nossos olhos conseguem ver, e que nós falamos, meu Deus, como pode tanta injustiça? Eu sofri injustiça, estou sendo patrolado, estou sendo judiado. Você também pode pensar assim: quanta injustiça, quanta coisa errada, será que Deus não está vendo isso? O profeta entrou nessa crise, irmão. Se o profeta Abacuque entrou nessa crise, você acha que eu não entro? Você acha que você não entra? Quantos aqui já entrou na crise de ver o ímpio prosperando e você dizimista fiel? Já tem quantos anos que você dizima na casa de Deus, oferta na casa de Deus, ajuda a construir prédio de igreja, ajuda a obra social, abençoa todo mundo? Quantos anos você está assim? E às vezes você está falando, meu Deus do céu, eu vou ser engolido, e o ímpio passa aqui, parece que ele está vivendo uma outra realidade. Isso é injusto, meu Deus. Aí você vai questionar para Deus? A resposta de Deus diz que ele: vou soltar os babilônios. Vou soltar os babilônios. Eu vou soltar em cima. Os babilônios são como leopardos, ligeiros. Os cavalos deles são terríveis. Os soldados, o povo é
terrível, vai acabar com tudo isso aqui, vai oprimir. Só que essa soltura dos babilônios não beneficia quem está orando. Porque quando Deus trata uma nação, todo mundo vai junto. Ele não ajunta aqueles que são justos num canto. E aí ele vai falar assim: eu vou dar uma surra só nos injustos, deixa do lado de cá os injustos, vocês que são bonzinhos demais, vocês que estão na igreja todo dia orando, pagando preço, vocês ficam do lado de cá um tantinho, uns dias aqui, que eu vou dar uma pisa em quem está sendo injusto lá de cá, tá bom? Eu vou dividir a nação, para cá todo mundo é injusto, então todo mundo pega Covid. Para cá vocês não, vocês estão em oração, glória a Deus, aleluia, os crentes estão tudo lá de cá, o povo justo não vai pegar Covid. Não, não é assim não, meu irmão. O vírus vem e varre toda uma nação. A Babilônia veio e varreu toda a nação. Por isso que o profeta entrou em crise, falou: meu Deus, eu orei, falei com o Senhor que tem injustiça reinando, estou vendo, está tudo acontecendo diante dos meus olhos, e o Senhor vai soltar os babilônios, nós estamos perdidos. Ele entra em crise. Aí ele vai para o clamor. Deus fala que é só pela fé que tem que viver. Então ele inicia o capítulo 3 dizendo: eu sei que o Senhor vai avivar essa obra no meio dos anos. O Senhor vai tornar essa obra notificada, vai ficar conhecido e notório os teus feitos no meio dos anos. Vem vindo coisas que nós não conhecemos, não vemos, não percebemos, mas tem um avivamento chegando, tem algo novo, tem algo de Deus desembocando no meio desse caos. Só que só será percebido por fé. Ali o texto continua, é avivamento, é louvor, é glória. É o verso de número 3. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. 4. O seu resplendor é como luz, raios brilhantes saem da sua mão, e ali está o esconderijo da sua força. Dá glória a Deus, igreja. A bênção começou, entendeu? O homem começou agora a ser gerado dentro do coração dele um ambiente de glória. Não aconteceu nada ainda, não houve mudança nenhuma, mas dentro do profeta já houve. Não houve mudança lá fora, mas aqui dentro de mim já começou a ser gerado algo novo. Não aconteceu nada no ambiente externo, mas internamente Deus já começou a gerar um avivamento no meu coração. Amém? Coloca a mão sobre a sua cabeça e fala: eu não estou vendo nada lá fora, não consigo ver nada e ainda estou em crise mesmo, mas aqui dentro já começou, dentro de mim já começou a brotar algo novo, uma fonte de água viva começou a jorrar, o Espírito começou. Fala isso para você mesmo, irmão. Dentro de mim já tem um Espírito Santo começando a gerar, brotar, fazer algo. Se nós não acreditarmos nisso, irmão, não há avivamento, não há derramamento, não há mudança de vida. Não há, porque o clima, o momento, o tempo que nós estamos presenciando é caótico, é crítico. Mas de dentro de nós fluirão rios de água viva. O próprio Cristo disse no capítulo 7 do livro de João: se vocês crerem, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E aí ele continua dizendo assim: Senhor, acaso é contra os rios, verso 8, é contra os rios que o Senhor está irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos e nos carros da vitória? Descoberto está o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com os rios, os montes te veem e tremem. A inundação das águas passa, o abismo da sua voz levanta as mãos ao alto. O sol, a lua param nas suas moradas, o brilho das tuas flechas, o resplendor do relâmpago da tua lança. Olha, ele começa agora a atribuir a soberania de Deus. Ele começa a atribuir agora a grandeza de Deus, e ele começa a exaltar o poder de Deus, e como é que Deus está acima de toda uma natureza, de todo o universo, de toda uma atmosfera. Deus está acima de tudo isso, e ele começa a dar essa glória para Deus.
Independente do que nós estamos vendo aqui, ele começa a declarar, ele começa a dizer, e ele diz assim: olha, com indignação marchas pela terra, com ira trilha as nações, tu sais para o salvamento, verso 13, tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, tu feres o chefe da terra da impiedade, despindo-o da cabeça aos pés, trapaças a cabeça dos seus guerreiros com suas próprias lanças. Quando avançam com uma tempestade para nos atacar, eles vêm orgulhosos, como se estivesse para devorar o pobre e as ocultas. Tu com os teus cavalos marcha pelo mar, agitando as grandes águas. Verso 16, ouvindo o meu ventre se comove, a sua voz treme, os meus lábios entram em podridão nos meus ossos, e minhas pernas estremecem. Contudo esperarei pacientemente o dia da angústia que virá contra o povo que nos invade. Aí ele fala o verso 17: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará. Aleluia, Jesus. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que, agora eu entendi, Senhor, que Tu estás comigo. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás nesse lugar. O Espírito de Deus é que ministra essa palavra essa manhã nesse lugar. Ainda que você tenha visto tudo isso, e tudo isso seja verdadeiro, ninguém nega. Ainda que o profeta Abacuque é conhecido como essa palavra, ainda que. Nós temos que orar e adorar essa palavra, ainda que, com esse contexto, não essa palavra, com esse contexto, com essa palavra. Nossa oração deve começar com essas palavras, ainda que. Quando você estiver angustiado, presenciando a injustiça, sendo injustiçado, você tem que começar as orações suas, ainda que. Ainda que. Ainda que Deus não perdeu o controle, ainda que Deus não perdeu a esperança, ainda que Deus não perdeu o controle das coisas, da situação, ainda que tudo esteja indicando que não vai dar, pela lógica não vai dar, está tudo transtornado e não vai dar, diz os indicadores humanos, não vai dar, não vai conseguir, tudo errado, a resposta de Deus não foi suficiente, o caos aumenta. O que o profeta falou com Deus, Deus falou: não, eu vou liberar os babilônicos. Aí ele falou: meu Deus, vai piorar. Eu não sei se eu oro pedindo isso, porque se ele liberar os babilônicos vai piorar para nós. Ele ficou numa crise, não sabia se ele apresentava as injustiças para Deus, para ver se Deus resolvia, mas Deus não resolve do jeito que Ele quer. Deus não aparta o justo dos injustos, o sol nasce para os dois. E aí, meu irmão, é que nós estamos nesse meio, nesse fogo cruzado, nessa peleja. E aí nós vamos nos fazer de vítima, injustiçados, ou vamos cantar ainda que? Deus não te chamou para viver o evangelho de redes sociais, não, irmão. Deus te chamou para viver o ainda que. Tem muitos irmãos vivendo aí evangelho de redes sociais.
de frases de efeito, chavões evangélicos. Esses chavões evangélicos não vão dar a resposta, não vão trazer a consistência que nós como igreja precisamos. Nós somos chamados para ser arautos, somos chamados para ser a mensagem viva. Fica de pé.